E agora a gente conversa aqui no estúdio com uma mulher que já foi secretária da Educação Estadual, deputada federal e também secretária de Ciência e Tecnologia. Eu estou falando da professora Raquel Teixeira. Boa tarde. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Eu já estava com saudade de vir aqui, viu? É uma alegria. Que bom que a senhora atendeu o nosso convite. Bom, eternamente professora, uma vez professora, a educação... Com orgulho. Com orgulho. Com orgulho. A educação é a sua principal bandeira de luta, Com professora. Por que a educação, na sua opinião, é tão subvalorizada no país, já que ela é a base de tudo? A gente vê que se fala muito no problema, no que poderia ser feito, mas que na prática a coisa não anda como seria o ideal. Olha, o economista Eduardo Gianetti tem uma explicação muito interessante de por que a cultura brasileira não valoriza a educação como deveria. Ele acha que está associada a outras culturas que nós temos. Ele estuda, por exemplo, a questão do saneamento, do meio ambiente, da previdência, da baixa poupança e da educação como sendo tópicos, temas que têm em comum o fato de você precisar investir agora para colher resultado no futuro. O brasileiro não tem essa cultura de postergar a gratificação. Tem até termo técnico, isso é uma coisa que é estudada. É a capacidade de postergar gratificação. Você faz o sacrifício agora, você investe agora para colher os benefícios no futuro. Isso é um retorno imediato. A educação é assim, a previdência é assim, a poupança é assim, o saneamento é assim, meio ambiente é assim. Então, são aspectos em que nós temos uma diferença cultural muito grande de países como o Japão e China, por exemplo, em que eles têm muito desenvolvido essa disciplina de poupar, de aguardar, de investir. A senhora foi secretária estadual da Educação. O que foi possível plantar naquele período que a gente possa colher agora no futuro, como a senhora está dizendo? Olha, eu acho que fizemos naquela época um diagnóstico muito bem feito e atacamos os problemas de forma muito adequada. Até porque foi um trabalho coletivo. Nós tínhamos um baixíssimo nível de qualificação dos professores, era só 32% dos professores que tinham curso superior. Nós bancamos o curso superior para todos, você se lembra, o EG para todo lado, a licenciatura parcelada, um plano de carreira que incentivava o estudo e o estímulo ao crescimento intelectual. Fizemos um trabalho muito criterioso de correção do fluxo escolar, alunos que estavam defasados, idade série, muitos anos. Foi quando o Instituto Ayrton Senna entrou para valer nesse trabalho com a gente, acelerando a aprendizagem dos alunos. Fizemos a questão da leitura, os cantinhos de leitura. Eu acho que foram sementes plantadas que estão dando resultado agora, Marcelo. Você vê as notas, os desempenhos dos alunos têm melhorado. Agora, tem que ter continuidade. O grande drama da educação no Brasil é que as políticas não têm continuidade. Elas ficam muito dependentes do gestor do momento. E nos países em que os problemas mais sérios foram superados, houve um acordo suprapartidário de que, independente de quem fosse governador ou prefeito ou presidente, algumas metas seriam atingidas. Eu acho que a gente tem um pouco isso hoje no Brasil. Existe uma ONG chamada Todos pela Educação. Eu tenho muito orgulho de ser fundadora do Todos pela Educação e faço parte de um comitê de 12 educadores e economistas que definem algumas metas de aprendizagem, de educação a serem atingidas. O MEC gostou tanto desse trabalho que se apropriou dessas metas. Então, há 5 metas hoje no Brasil que são do governo e da sociedade que devem ser cumpridas até 2022 e o objetivo é simbólico, a gente quer chegar em 2022 comemorando a verdadeira independência do Brasil. Nós queremos comemorar o bicentenário da independência, dizendo que o Brasil é independente porque a educação vai bem. Essas metas falam de toda criança aos 8 anos alfabetizada, toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola, todo jovem de 19 anos com ensino médio concluído, toda criança e jovem tendo o direito de aprender na idade adequada aquilo que ele tem que aprender
que parecem metas simples, mas são extremamente complexas. É nesse caminho que o Brasil tem que caminhar, Michele. Agora, por falar em coisas complexas, a senhora, enquanto secretária de Educação, eu me lembro que enfrentou uma situação difícil, eu me lembro que os professores, na época, fizeram uma greve, acho que de 3 meses. Como é que a senhora explica? 3 meses? Foi muito tempo, foi muito tempo. Eu até acompanhei na época, porque eu me interesso muito pela questão da educação. Também já fui professora. Mas qual o segredo de ter conseguido administrar bem a situação e sair da Secretaria de Educação ainda como deputada federal? Porque a senhora saiu e ainda foi eleita. E eu acredito que muitos educadores que elegeram a senhora. Você lembra que aquela eleição foi interessante porque a gente tinha o Henrique Meirelles, o Sandro Mabel, que tem estofo financeiro, que eu não tenho, e que naquela época eles estavam discutindo quem que ia ser o mais votado, porque os dois pensavam no governo do Estado. Então, aquilo já era meio que um pré-teste. E foi muito engraçado, porque o Meirelles foi o mais votado, o Mabel foi o segundo, e eu fui a terceira ali na rabeirinha dele, sem ter tido aquela estrutura. Foi o sentimento de reconhecimento, de agradecimento de professores, alunos, funcionários e pais. Sempre fui eleita por essa comunidade. Eu tenho muito orgulho de ser professora, Michele. Eu acho que os professores sentem esse cheiro de que eu sou professora. A senhora afirmou agora há pouco, professora, que os projetos desenvolvidos na sua gestão e outras gestões deveriam ser amplamente levados para frente, né? Não, independentemente dos governos que entram, que saem. Que projeto que a senhora desenvolveu na educação que a senhora acredita que deveria estar na atual gestão fazendo parte da educação? O secretário Tiago, inclusive, retomou. Eu acho que eu tinha deixado, por exemplo, um sistema de avaliação da educação, chamava SAEGO, que se tivesse funcionando o tempo todo, medindo e acompanhando o desempenho dos alunos, hoje poderia ser um instrumento valioso, teria sido ao longo desse tempo, e que não foi. Agora, o problema sério que a gente tem, isso não depende de quem é o secretário, não depende, né? Nós temos que ter, quando eu falo continuidade das políticas, mas tem que ter continuidade dos professores também. Hoje um número muito grande de professores temporários, que só são contratados por 1 ano. Nós vimos aí, a prefeitura vai ter que demitir 5.000 professores, porque são temporários que ficaram mais de 1 ano, muito tempo contratados. Isso é contra a lei. O Estado tem também muitos professores temporários que ficam 1 ano. Aí, todo início de ano, a escola não sabe com quem pode contar efetivamente. A gente precisa criar um sistema de professores com dedicação exclusiva a uma escola. Eu me lembro dos professores que tinham orgulho de falar: eu fui professor 20 anos do liceu, eu fui professor 30 anos do Instituto de Educação. Os professores hoje não têm esse vínculo, essa identidade com a escola, eles correm aqui e ali. Tem que criar a figura da dedicação exclusiva. Tenho conversado com o secretário, ele é receptivo a essa ideia. Eu acho que a gente tem que criar condições de trabalho para os professores e dar condição para que ele permaneça numa escola. E aí ele tem que ter uma gratificação extra, é o salário mais. A dedicação exclusiva tem que ser gratificada, mas a gente tem que ir construindo esses vínculos com as escolas, essa identificação, esse compromisso de professores, escolas, pais. É complexo, mas é apaixonante. Professora, só para encerrar, a senhora pretende voltar ao cenário político? Não, Michele, eu acho que foi um período muito rico na minha vida. Né? Fui secretária de 2 pastas importantes, passei pela cidadania também, que foi uma experiência muito, muito rica, né? Muito boa. Foram 2 mandatos de deputada federal que me enriqueceram como pessoa, acho que dei boa contribuição, acho que eu deixei bons projetos aprovados, encaminhados. O piso salarial é um deles, mas eu acho que para a educação é importante, né? O ensino fundamental de 9 anos é projeto meu, a educação integral é projeto que hoje estou desenvolvendo. Eu acho que deixei bons projetos, contribuindo para aquilo que eu acho que a sociedade precisa, mas hoje eu estou no terceiro setor. Eu tive uma vida acadêmica plena na UFG, não fui reitora porque perdi a eleição, mas foi plena. Uma vida plena na política e tenho certeza que essa época, esse período agora no terceiro setor vai ser também pleno e eu estou muito entusiasmada.
Certo. Bom, parabéns pela sua atuação, por todo o trabalho que a senhora tem desenvolvido, ainda deve desenvolver à frente da educação. Raquel Teixeira, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Vou desenvolver muito. Segundo a Jane Fonda, a vida é em 3 atos. O terceiro ato é dos 60 a 90. Eu estou a 1000 para esse terceiro ato. Certo. Obrigada. Boa Obrigada tarde, a você. Boa tarde.